Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Maura Iglesias traduzindo Platão. O pouco conhecido Eutidemo talvez seja o mais cômico de todos os diálogos de Platão. Nessa obra, Sócrates relata ao amigo Críton a conversa que teve no dia anterior com dois irmãos, o Eutidemo do título sendo o mais novo deles. Esses irmãos eram experts em discursos de tribunal, mas agora tinham se tornado capazes também de refutar todo tipo de afirmação, defendendo X ou o contrário de X, e assim instruir qualquer jovem no amor à sabedoria e na virtude. Críton tem interesse em ouvir o relato porque está preocupado com a educação dos filhos. Sócrates, por sua vez, ao reproduzir a conversa, insiste com um relutante Críton que eles se tornem, apesar de idosos, alunos dessa dupla impressionante de sábios. A gente sabe, afinal, como Sócrates adora uma refutação. O diálogo é engraçado por dois motivos principais. Primeiro, porque traz a conhecida ironia socrática, com ele depreciando o próprio saber e elogiando o dos sofistas. Um segundo elemento que faz rir é o debate em si. Os dois irmãos empregam argumentos absurdos e pegadinhas com o objetivo de mostrar sempre a sua superioridade de raciocínio. E ao longo da conversa ouvimos e nós mesmos damos várias gargalhadas. No meio disso tudo, Sócrates ainda nos dá pistas do que seria de fato um chamado à filosofia. É Platão na sua melhor forma, misturando ferramentas literárias e filosóficas. O Eutidemo é um texto leve, divertido e ao mesmo tempo uma reflexão profunda sobre os caminhos que levam ao conhecimento. Não é nada fácil traduzir uma obra assim. Quem encarou esse desafio foi Maura Iglesias, professora da PUC do Rio, com uma larga experiência no trato com Platão. Sozinha, ela traduziu também o Mênon e, com Fernando Rodrigues, outros dois diálogos, o Parmênides e o Teeteto. Pela escolha desses outros títulos, arrisco dizer que Maura foi levada ao Eutidemo mais pelas questões estritamente filosóficas do que por qualquer outra coisa, e é isso que se reflete, a meu ver, no seu trabalho de tradução. Sua versão mira o especialista em filosofia antiga e é marcada por um olhar mais analítico, voltado à lógica argumentativa e às suas implicações, que ocupam, sim, um lugar importante no diálogo. Para mim, porém, faltou aparecer mais em português o lado jovial e cheio de graça do texto, inseparável dos seus componentes filosóficos. No fim do dia, parece que todos nós continuamos a ler Platão, e uso ler aqui no sentido amplo, parece que continuamos a lê-lo mais aristotelicamente do que platonicamente. Vou explicar melhor. O projeto tradutório de Maura, tal como a gente vê na sua versão do Eutidemo, tem claramente o propósito de servir ao original, com o grego vindo estampado ao lado do português. É uma transposição cujo enfoque não desgruda da fonte, algo recorrente nas traduções de textos filosóficos feitas por acadêmicos. Por exemplo, não é raro encontrar nesse tipo de tradução a indicação entre parênteses dos termos originais, ou que os termos sejam deixados no original mesmo, sem qualquer tradução. Eu diria que é esse tipo de abordagem que a gente encontra no trabalho de Maura também. Tradução remete sempre a alguma tradição, e tradução aqui representa uma certa devoção à verdade da letra do original. Só que Maura leva essa prática além, empregando dois recursos que chamam a atenção. Ela explica isso numa breve nota com o título Observações da Tradutora. Nessa nota, Maura esclarece que usa dois tipos de sinais no texto, setas e colchetes. Ela afirma que as palavras ou expressões presentes na tradução que não têm correspondentes no texto grego, ela as deixa entre setas para, e eu cito, manter a tradução tão próxima quanto possível do texto original. Já os colchetes, ela diz, e eu cito de novo, trazem alternativas de sentido de termos ou frases equívocas, sendo que foi usado eventualmente o recurso de manter palavras gregas em transliteração fora ou dentro dos colchetes. Falando assim parece confuso, mas lendo a gente entende o método. Vejam essa passagem do começo do diálogo. Um deles, Eutidemo, sentou-se ao lado do menino, e o outro ao meu lado, à esquerda. Os demais sentaram-se, cada um como calhou. Na tradução, sentaram-se vem colocado entre setas, para indicar que o verbo não aparece no original grego, está ali na versão só para ajudar na leitura.
Outro exemplo, conhecem tudo a respeito da guerra, todas as coisas que, a quem vai ser um bom general, é preciso, entre setas, conhecer. Entendo o método, mas não tenho certeza do valor da sua aplicação. No primeiro exemplo, a palavra entre setas poderia ter sido omitida com bons resultados em português, com a vírgula vicária substituindo o verbo omitido. Um deles, eu te demo, sentou-se ao lado do menino, e o outro ao meu lado, à esquerda. Os demais, cada um como calhou. No segundo caso, conhecem tudo a respeito da guerra, todas as coisas que, a quem vai ser um bom general, é preciso. Talvez ficasse sim mais complicado omitir o conhecer no final. Mas seria o caso de vir entre setas? Toda a tradução não implica uma inevitável passagem e transformação? Examinando com mais cuidado, dá para perceber que há vezes em que Maura não põe entre setas palavras que não estão no original. E tudo bem. Por exemplo, Criton pergunta a Sócrates sobre os irmãos, dizendo: de onde são? E qual é o seu saber? Os verbos não aparecem em grego nessas duas perguntas, mas Maura não deixou nem são nem é entre setas. Aliás, ela poderia até ter omitido o é, porque qual seu saber soaria perfeito em português. Ou seja, esse recurso às setas, a meu ver, é discutível. Polui o texto sem um ganho expressivo, abrindo espaço para alguma inconsistência. O recurso aos colchetes é diferente e ainda mais estranho para quem não sabe grego, porque trabalha com transliterações do original. Vejam essa passagem, onde o grego transliterado aparece fora dos colchetes e sua explicação aparece em seguida, dentro. Clínias, quem são, dentre os homens, os manthanontes, dentro de colchetes, os que aprendem / os que compreendem. Os sophoi, dentro de colchetes, os que sabem / os inteligentes, ou os amatheis, dentro de colchetes, os que ignoram, os estúpidos. Agora um trecho onde o grego transliterado aparece dentro dos colchetes. E ele respondeu que eram os inteligentes, dentro de colchetes, sophoi, aqueles que aprendem, dentro de colchetes, manthanontes. De novo, entendo o propósito, porque no grego, nessas passagens, vem explorada a ambiguidade dos termos, mas ainda acho que acaba poluindo o texto e que soluções mais ou menos uniformes para os mesmos termos ou sintagmas, mais o apoio das notas, atenderiam melhor a essa preocupação de uma atenção estrita ao original. Tradução é escolha. É, portanto, uma ferramenta que, a meu ver, cobra seu preço e afeta a autonomia da versão, mas que também revela a quem lê o domínio sólido de Maura do grego, algo que se percebe a todo momento, como nas soluções para as partículas gregas e na escolha atenta do vocabulário. Mesmo assim, não é possível alcançar aquela fidelidade especular ao original. Seria possível questionar, por exemplo, pelo seu enfoque, soluções que variam ao longo da versão, como ora saber, ora sabedoria para Sofia, ora aporia, ora impasse para aporia, ora arte, ora técnica para tecne, ora protréptico, ora exortativo para protrépticos, ora hábil, ora formidável para deinos. No plano mais estrito do vocabulário filosófico, acho que Maura poderia, por exemplo, ter uniformizado as traduções do verbo epistamai, vertido em geral por saber, e do substantivo cognato, episteme, que ela traduz por ciência. Pessoalmente não gosto de ciência, por causa do peso que essa palavra tem hoje. Prefiro conhecimento ou área do conhecimento e traduzir epistamai por conhecer, fazendo os ajustes necessários. Mas sei do uso tradicional de ciência entre os filósofos. E sendo esse o caso, Maura, ao manter ciência para episteme, poderia ter traduzido epistamai por ter ciência, com os devidos ajustes. São saídas possíveis para uma atividade que não tem uma única saída, nem pode alcançar um espelhamento final absoluto. Para além desses detalhes, acredito que no todo Maura foi, como já disse, meio, abre aspas, fecha aspas, aristotélica na sua competente tradução de Platão. Ouçam o que disse George Steiner, do filósofo grego, no seu clássico Depois de Babel, um livro central para quem quer pensar a tradução. Não pensar a tradução de filosofia, mas pensar a tradução filosoficamente. Eu cito na tradução de Carlos Alberto Faraco. A extraordinária jovialidade dos diálogos platônicos deriva da descoberta de que as palavras, deixadas soltas para colidir como num combate ou para se mover como numa dança, produzirão novas formas de entendimento.
No Eutidemo, a meu ver, as palavras se movem como numa dança, a dança socrático-platônica, com o objetivo de parodiar a forma como se movem no combate sofístico que vem embutido no diálogo. O segredo, não só nessa, mas também em outras obras-primas platônicas, é combinar esses planos diferentes. Na minha visão, a tradução de Maura, com suas escolhas, parece colocar o combate lógico-analítico acima da dança literária e cômica, quando, a meu ver, Platão quer fazer o contrário. E assim ela sacrifica a extraordinária jovialidade de que fala Steiner. Como equilibrar o sério e o cômico? Talvez trazendo para a língua de chegada elementos que explicitassem como brincadeira e descontração são partes integrantes desse filosofar. A competição verbal sofística, uma habilidade que em grego se diz erística, é um jogo. Parece importante, mas é cômica e estéril. São as brincadeiras de Sócrates e seu uso iluminador da refutação que levam a um saber profundo e consequente. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.